todos, venho aqui trazer mais uma heresia para vocês. Eu preciso refutar teorias como essa por serem muito perigosas, por esconderem mentiras e vigarice no meio de verdades bíblicas. Venho falar sobre a semente da serpente e a pré-existência. Esse é o segundo vídeo. Neste vídeo falarei sobre a pré-existência. Infelizmente, pessoas muito influentes no YouTube estão virando adeptos de teoria que foram criadas por satanistas da nova era, que se infiltraram no meio do ensino da palavra. Infelizmente, esses irmãos que adoram conteúdo além Bíblia acabam por cair em valas imundas como judaísmo, cabala, misticismo, teorias esotéricas e afins, conteúdos que não existem nem nos apócrifos, que dirá na Bíblia, realmente ideias retiradas da serpente. Pré-existência. Essa teoria antibíblica se fundamenta na ideia de que nosso espírito é pré-existente à criação do mundo e que nós éramos anjos, seres celestiais, que no momento da divisão da guerra que houve nos céus, que Satanás foi jogado dos céus para a terra com a terça parte dos anjos. Aconteceu que um terço caiu junto com ele, outro terço ficou a favor do Criador, e o outro terço, que seria o terço do meio, ficou em dúvida sobre o caráter do Criador, de Yahweh. E este um terço éramos nós, que fomos colocados aqui na terra com o estado de amnésia temporária, para sermos testados diante do bem e do mal, e escolhermos de que lado estamos. E é basicamente esse lixo que se resume à pré-existência. Se usa muitos versículos bíblicos para se afirmar essa heresia. Claro, sempre precisamos utilizar da verdade para criar um engano. Assim é com a nova era, assim é com o satanismo moderno, assim é com a pré-existência, assim é com a teoria da semente da serpente, e assim é com tudo que provém de Satanás. Os versículos que eles usam na pré-existência são Romanos 8:29, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eles dizem que esses que antes conheceu são anjos que ficaram em dúvida, ou seja, nós com amnésia. Mas não, irmãos, primeiro, para entender todos os vasos de ira e de honra, precisam usar uma analogia de biblioteca. Antes de Yahweh dizer haja luz e começar toda a criação, ele planejou tudo como seria a história, a criação, os vasos de ira e de honra. Ele criou a história com a queda e todos os tempos, os 7.000 anos. Planejou tudo antes e então viu que era bom. Então pairava sobre as águas e começou a criação. Pois bem, nesse planejamento dele, que ele fez antes de criar tudo, as pessoas foram criadas. As dele, as de Satanás por conta da queda que ocorreria dentro do tempo. Ele já criou tudo antes, e não só quando houve a queda, porque ele não é um Elohim que apaga incêndios. Ele não consulta o futuro. Quem faz isso é demônio. Ele cria o futuro, portanto já conhece e sabe. Se chama pré-ciência. Então parte dessas pessoas já criadas na mente dele, ele conheceu. Verbo conhecer vem do hebraico aramaico, Yud Dalet Ayin. Significa saber, conhecer, prestar atenção, preocupar, entender, perceber, ter relações sexuais, coabitar. Ou seja, ele conheceu, teve uma relação com essas pessoas, escolheu essas pessoas para ele. E a outra parte, ele não conheceu, não teve uma relação, porque essas pessoas pertencem a Satanás. Como o Criador é justo, ele criou pessoas para Satanás, porque Satanás ganharia a terra no tempo determinado da queda no Éden. Então esses são os vasos de honra e os vasos de ira, pessoas de Yahusha, o nosso Messias, e pessoas de Satanás. Hebreus 11, do 13 ao 15. Todos esses viveram pela fé e morreram sem ter recebido o que havia sido prometido. Contudo, viram-no de longe e à distância o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Os que se expressam dessa maneira demonstram que estão em busca de uma pátria, pois se estivessem cogitando sobre aquela de onde saíram, teriam a possibilidade de voltar. Aqui dizem que essas pessoas eram anjos celestiais que ficaram em dúvida, porque nesse versículo diz sobre estrangeiros e peregrinos sobre a terra que estão em busca de uma pátria, pois se estivessem cogitando sobre aquela de onde saíram, teriam a possibilidade de voltar. Não, irmãos, aqui não somos nós. Aqui está falando dos descendentes de Abraão. Aqui distorcendo tudo para afirmar essa mentira antibíblica de
pré-existência. Tiraram do contexto, por isso só citam do versículo 13 ao 15. Vamos pegar versículos anteriores e posteriores. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe o tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos, em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. A quem Yahweh prometeu fazer dele uma nação inumerável como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Perceba a ordem do texto, estrelas e depois areia. É uma conexão direta para Gênesis 22, está falando de Abraão. Que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos teus inimigos. E também Gênesis 32 está falando de Jacó. E tu o disseste, certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Por isso diz nos versículos seguintes a descrição dos israelitas, os descendentes de Jacó, de Israel. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que dizem isto claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de retornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Yahweh não se envergonha deles de se chamar seu Elohim, porque já lhes preparou uma cidade. Os israelitas saíram da terra deles e foram para o Egito, procurando uma pátria, por conta da fome e tudo mais. E lá ficaram e fizeram aliança com os vasos de ira. Saíram de suas terras e ficaram lá. E depois saíram porque Moisés os tiraram de lá. E a partir de então, eles abraçaram a promessa, mas agora desejam uma pátria melhor, a celestial. Por isso Yahweh Tsevaot não se envergonha deles, porque teria motivo de se envergonhar deles, se envergonhar de ser o Elohim deles, já que fizeram alianças com os vasos de ira, os pagãos, e foram cativos no Egito, porque já lhes preparou uma cidade, a celestial. Romanos 3:22, isto é, a justiça de Elohim, por intermédio da fé em Yahushua HaMashiach, para todas as pessoas que creem, porquanto não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Yahweh, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Yahushua HaMashiach. Aqui é usado a afirmação que não se pode ser destituído daquilo que nunca teve. Sim, correto? Por isso digo que o ser humano já foi glorificado, ou seja, Adão e Eva, que compunham a raça humana. Sim, eles eram glorificados. Esse versículo não diz respeito a todos os seres humanos, mas sim a raça humana no modo geral. Ou seja, todos que pecaram e estão destituídos da graça de Yahweh, todos pecaram literalmente no Éden? Todas as pessoas do mundo, inclusive as que não nasceram ainda, estavam no Éden? Não, por isso não é literal, mas sim uma referência a Adão e Eva, a raça humana, que foi destituída da glória. Salmos 82, 6 e 7. Eu disse, vós sois deuses, e todos vós, filhos do Altíssimo, todavia morrereis como homens, e caireis como qualquer dos príncipes. Aqui também usa para afirmar que éramos anjos. Somos, na verdade, deuses. Somos quem? Os filhos do Altíssimo. Mas isso quer dizer que éramos anjos e caímos por ficarmos em dúvida? Obviamente não, pois éramos, no sentido geral de raça humana, glorificados. Adão e Eva, os únicos seres humanos existentes na época, tinham a glória e a vida eterna, ou seja, eram deuses, no sentido de eternidade, eram eternos. É isso que se trata essa afirmação de Davi em Salmos. E não que éramos anjos que caímos por termos ficado em dúvida sobre o caráter de Yahweh. Perceba altamente a doutrina do livre-arbítrio. Estamos aqui na Terra livres para escolher Yahweh ou Satanás. Esse engano é o mesmo que a serpente fez com Eva no Éden. Coma do fruto e será como o Criador, será como Elohim, conhecedor do bem e do mal, terá mais luz. A nova era está chegando e as pessoas já são nova-eristas. Essas doutrinas sempre te transformam em semideuses, que têm direitos e liberdades, livre-arbítrio. Você é livre para escolher.
Você pode ser o seu Deus. Não existe predestinação e a verdade é relativa. A predestinação, irmãos, já te livram de cair em enganos como este. Já fiz um vídeo aqui no canal sobre a predestinação e o livre-arbítrio. Assista e entenda essa doutrina bíblica. Presta atenção, irmãos. Saibam ler o que está escrito. Canais como Metafisicamente tem séries chamado Rastro da Serpente. E você vai lá e assiste crendo em tudo. Acordem, é Rastro da Serpente, não do Messias. O próprio cara está dizendo a quem serve e a quem quer te levar. E você continua a mergulhar nesse tipo de conteúdo.